Olá pessoal, meu nome é Vitor Hugo Dias Ferrara, eu sou graduando de Física do Instituto Federal, campus de Votuporanga, e junto ao meu professor orientador, que é o professor doutor em Letras Eduardo César Catanose, nós desenvolvemos um projeto de iniciação científica cujo nome é Leitura e Produção de Microcontos como Estratégia de Letramento Literário. Bom, introduzindo o trabalho, nós temos o letramento a partir da leitura e da escrita. Alguns podem perguntar, mas por que trabalhar com letramento dentro da instituição ou até mesmo trazer esse projeto de microcontos para o curso de física, por exemplo, ou para as engenharias onde nós aplicamos o projeto dos microcontos? Bom, primeiro a gente tem que partir do que é o letramento. Por um lado, nós temos a alfabetização, que é a apropriação do indivíduo pelo código escrito em si. Porém, o letramento ele já é a ação do indivíduo com relação a essa escrita, ou seja, o letramento se dá por meio de práticas sociais, por meio da leitura cotidiana, da interpretação e interação do indivíduo com a sociedade por meio da escrita. Então, é muito importante que se trabalhe o letramento literário tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio ou até mesmo no ensino superior, porque, por exemplo, na física, muitas vezes os alunos eles têm algumas dúvidas que os impedem de progredir nos estudos e muitas vezes essa falha ela não vem necessariamente da física em si ou da matemática ou da ciência exata em si, mas sim parte de uma defasagem com relação à própria interpretação textual mesmo, com relação ao não domínio do código escrito. Então é muito importante que se trabalhe essa questão do letramento em todos os níveis de formação. Bom, então voltando para a introdução, eu citei aqui o princípio da diversidade, que foi citado por Gildo Cosson no livro dele, que fala sobre o letramento literário, que é a questão de a gente tá verticalizando os textos e trabalhando também com diversos tipos textuais, não somente aqueles canônicos, mas também fazendo uso de ficção, diversos outros textos, adentrando nestes textos e desenvolvendo eles para que haja uma interação entre estudante e código escrito, para que haja realmente um letramento literário. A leitura também, ela deve abranger o cotidiano, porque de nada adianta a gente trabalhar apenas com textos canônicos ou somente apostilas, livros didáticos, textos maçantes, jornalísticos e etc., que não trazem o aluno para perto do objeto de estudo, porque muitas vezes os alunos eles acabam não se sentindo estimulados a trabalharem com esses tipos de textos. Então, às vezes é muito interessante que você trabalhe com HQs, livros de ficção, música e dentre vários outros estilos que chamem a atenção do aluno e que despertem interesse neles pela leitura e pelo desenvolvimento de suas capacidades escritas. E a gente trabalha com microconto em específico neste trabalho, muito pela questão do minimalismo, porque o microconto ele é limitado a 150 caracteres, e também porque ele trabalha muito com a intertextualidade e a transficcionalidade, porque o microconto ele vai abranger diversos temas. O microconto ele pode fazer uma crítica social, ele pode, de repente, estar trabalhando com algum tema folclórico, algum tema fictício, e diversos outros universos com os quais ele pode se ligar por meio da ficção e transficcionalidade. E é muito interessante porque assim você consegue chamar a atenção de todos os tipos de alunos e trazer eles mesmo para que eles consigam dialogar com esses microcontos e cumprir o objetivo do trabalho, que é fazer com que haja o letramento literário. Bom, então por objetivo, a gente tem aqui promover o letramento literário por meio da leitura e escrita do microcontos e como materiais e métodos. Bom, primeiramente, nós fizemos uma pesquisa sobre o tema, lemos diversos artigos e textos que trabalham com o tema dos microcontos em si. Então foram produzidas algumas aulas, slides e vídeos. Eu produzi alguns slides e o professor Catanose ele aplicou isso em aula junto a alguns alunos do ensino integrado. Houve abordagem sobre a estrutura dos microcontos em aulas síncronas, houve a leitura de microcontos pelos alunos e, posteriormente, houve a produção de microcontos pelos estudantes por meio de um concurso literário que nós fizemos dentro do campus. Basicamente, esse concurso foi dividido em 3 categorias. Categoria número 1, que era os alunos do ensino integrado, a categoria 2, que era dos cursos de ensino superior do campus de Votuporanga, e a categoria número 3, que era dos membros da comunidade externa e dos servidores do campus. Com isso, os inscritos poderiam submeter até 3 microcontos, respeitando as definições de microcontos que foram apresentadas no edital,
como por exemplo a limitação de até 150 caracteres, e posteriormente houve a análise desses microcontos, e nós temos até mesmo uma divulgação dos 3 melhores microcontos de cada categoria. Com relação aos resultados e discussões, nós tivemos só no ensino médio integrado, que era o nosso grande foco, 60 participantes e 117 microcontos produzidos. Se a gente for levar em consideração todas as outras categorias, nós tivemos um total de 127 participantes e 272 textos no total. E nós tivemos que todos os textos eles eram muito elaborados e dialogavam com os aspectos fundamentais, que era da intertextualidade, transficcionalidade e pensamento crítico, porque nós recebemos muitos textos muito bons por parte dos alunos, que faziam críticas com relação à sociedade, seja o machismo ou o racismo, abuso infantil. Nós tivemos também vários textos que dialogavam com cânones da literatura, como, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno. Tivemos textos que citavam, de certa forma, mitologia, como, por exemplo, o Minotauro da mitologia grega. Então, assim, nós vimos que cada aluno desenvolveu os seus textos com aquilo que ele mais sentia ligado. E isso foi muito bom, porque nós conseguimos gerar textos com uma grande qualidade e que realmente despertaram esse fazer literário por parte dos alunos. Isso é muito bom para que haja o estímulo do letramento em si. Bom, eu trouxe aqui 3 microcontos que foram alguns dos que chamaram bastante atenção, que foram escritos pelos alunos do ensino médio integrado. O microconto número 1, da autora Ângela Cecília Gracia dos Santos, é O Cravo e a Rosa. A rosa, de tanto ser machucada, agora usa os seus espinhos. Esse foi um microconto muito interessante que a gente até abordou em uma outra apresentação no Enict, porque ele trabalha muito com a questão do empoderamento feminino e da questão do machismo em si. Além disso, nós tivemos o microconto de número 2, da autora Mariana de Souza Almeida, que se chama Vingança. E o texto é o seguinte: uma criança vai nadar na praia e não volta mais. Seu pé prendeu em um saco plástico. Nem o oceano mais pacífico perdoa. Esse foi um outro texto muito interessante que a gente teve por parte dos alunos e que ele aborda também a questão da preservação do meio ambiente e que ele trata a questão da criança ter sido afogado como uma correlação mesmo com a própria humanidade. No sentido de, por ser uma criança, no caso a criança representando um ser que ainda não viveu sua vida, que ainda tinha todo um universo para descobrir e que acabou morrendo por conta de uma vingança por parte da natureza, na qual não houve indulto, porque a natureza estava, de certa forma, tentando se vingar de toda a ação humana que vem destruindo ela ao longo dos anos. Bom, agora um terceiro microconto que eu trouxe aqui é o da autora Carolina Dias Fernandes, se chama Alto da Barca do Inferno. E o texto é o seguinte: o mal e o bem iam até as barcas, mas foram impedidos. E eu, a qual pertenço, Satã, exausto de mais viajantes, rebateu a questão. A você sobrou escrever. Esse é um outro texto fantástico também, que é muito interessante porque ele aborda diretamente a obra de Gil Vicente e ele faz uma análise muito interessante, mudando alguns aspectos do texto, mas que trabalha bastante com, de certa forma, a metalinguística, porque ela está usando este texto para tratar justamente da escrita, trazendo um texto muito bem elaborado e bem interessante também. Aqui eu fiz uma observação que, posteriormente, esses textos eles serão analisados em aulas síncronas junto aos alunos, justamente para discutir essa questão dos aspectos linguísticos, literários, intertextuais e formais dos textos. Bom, então, como conclusão, nós podemos observar que o microconto ele teve esse poder de abordar, de conectar vários universos diferentes, canônicos por meio dos textos e dialogar com vários assuntos distintos. Ele, através desse concurso, desse projeto dos microcontos, houve promoção das capacidades de decifração do código escrito, interpretação textual crítica e estímulo à escrita por parte dos nossos alunos que participaram do projeto e, consequentemente, a promoção do letramento literário, que é o nosso grande objetivo do trabalho em si. Então, é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos, ao professor Eduardo Catanozzi, que trabalhou junto comigo nesse projeto, a todos os alunos que inscreveram seus textos também e participaram, enviando seus microcontos, ao corpo do IFSP que ajudou na divulgação, nas redes sociais, a questão dos editais. Enfim, muito obrigado a todo mundo. E é isso, eu vou deixar agora as referências e tchau, tchau.